Era abril de 1521. Na cidade de Worms, um homem sozinho enfrentava o poder combinado do imperador e da igreja. Martinho Lutero tinha 40 anos. Era filho de um minerador, monge agostiniano, professor de teologia em Wittenberg. Ele havia sacudido a Europa inteira com uma série de textos que desafiavam a autoridade do Papa. Agora estava de pé diante de Carlos V, o imperador mais poderoso do mundo, cercado de cardeais e príncipes. Numa mesa à sua frente, havia uma pilha de livros. Eram todos de sua autoria. A pergunta era simples: você retrata tudo o que escreveu? Lutero pediu um dia para pensar. No dia seguinte, ele deu sua resposta. Se você gosta de religião e espiritualidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lutero disse: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou. Não posso agir de outra forma. Deus me ajude. Era uma sentença de morte. O imperador o declarou herege e fora da lei. Qualquer pessoa podia matá-lo sem punição. Lutero saiu da cidade sob escolta, sabendo que podia não voltar vivo. Mas antes de chegarmos a Worms, precisamos entender quem era esse homem e o que o levou até ali. Martinho Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, uma cidade da Saxônia, no que hoje é a Alemanha. Seu pai, Hans Lutero, era minerador e queria que o filho se tornasse advogado. Martinho era um estudante brilhante. Em 1505, estava prestes a se formar em direito em Erfurt. Então aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Em julho de 1505, durante uma tempestade violenta, um raio caiu perto de Lutero. Aterrorizado, ele gritou: Santa Ana, me salve! Se sobreviver, me tornarei monge. Ele sobreviveu e cumpriu a promessa. 2 meses depois, entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. Seu pai ficou furioso, mas Martinho estava convicto. Queria encontrar a paz com Deus. Dentro do mosteiro, Lutero era obsessivo. Confessava por horas, jejuava além do necessário, se punia fisicamente. Tinha um medo profundo da ira de Deus. Sentia que nunca faria o suficiente para ser salvo. Em 1507, foi ordenado padre. Em 1512, tornou-se professor de teologia na recém-fundada Universidade de Wittenberg. Foi ali, estudando a Bíblia, que tudo mudou. Relendo a carta de Paulo aos Romanos, ele teve uma revelação. O versículo dizia: o justo viverá pela fé. Não pelas obras, não pela penitência, pela fé. Lutero sentiu como se as portas do paraíso se abrissem. A salvação não era conquistada, era recebida como presente. Esse entendimento colidiu com a prática mais lucrativa da igreja no período: a venda de indulgências. Indulgências eram documentos vendidos pela igreja que prometiam reduzir o tempo de punição no purgatório. Um frade dominicano chamado João Tetzel percorria a Alemanha vendendo indulgências com slogan de vendedor ambulante. Ele dizia: assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório instantaneamente salta. Lutero ficou indignado. Em outubro de 1517, escreveu 95 teses contra as indulgências. Segundo a tradição, ele afixou o documento na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As 95 teses se espalharam pela Europa em semanas graças à imprensa de Gutenberg. O que começou como um debate acadêmico virou uma crise política e religiosa sem precedentes. O Papa Leão X emitiu uma bula ameaçando Lutero de excomunhão se não se retratasse em 60 dias. Lutero queimou a bula em público. Em janeiro de 1521, foi formalmente excomungado da Igreja Católica. Mas o imperador Carlos V ainda precisava ouvi-lo.
convocou Lutero para a Dieta de Worms. Foi lá que Lutero proferiu sua famosa frase e recusou se retratar diante do poder de toda a Europa. Condenado, ele saiu de Worms com um salvo-conduto de 21 dias. Depois disso, seria homem morto. Então, aconteceu algo inesperado. Na estrada, um grupo de cavaleiros mascarados atacou a carruagem de Lutero. Era um sequestro combinado. O príncipe Frederico, o sábio, da Saxônia, mandara salvá-lo sem deixar rastros. Frederico não concordava necessariamente com Lutero, mas achava injusto condená-lo sem julgamento justo. Lutero foi levado para o castelo de Wartburg, nas montanhas da Turíngia, disfarçado de cavaleiro. Passou a se chamar Junker Jorge. Deixou crescer cabelo e barba. Ninguém sabia que ele estava vivo. Quer continuar explorando fé, símbolos sagrados e tradições espirituais do mundo inteiro? Então inscreva-se agora, ative as notificações e comente qual religião marcou mais a sua vida. Em Wartburg, isolado do mundo, Lutero fez algo extraordinário. Traduziu o Novo Testamento para o alemão. Ele completou a tradução em apenas 11 semanas. Era dezembro de 1521. Lutero traduziu diretamente do grego original, não do latim da Vulgata. Usou a linguagem falada nas ruas. A tradução do Novo Testamento foi publicada em 1522. Vendeu 5.000 exemplares nas primeiras semanas. Pela primeira vez na história, qualquer alemão que soubesse ler podia ler a Bíblia no seu próprio idioma. Lutero continuou. Em 1534, depois de 12 anos de trabalho com uma equipe de estudiosos, publicou a Bíblia completa. A Bíblia de Lutero unificou os dialetos alemães. Ele basicamente criou o alemão moderno padrão. Assim como Dante criou o italiano com a Divina Comédia, Lutero criou o alemão com a Bíblia. O impacto linguístico foi tão profundo que ainda hoje especialistas estudam a influência de Lutero no idioma alemão. Mas enquanto traduzia, a Europa explodia. Suas ideias foram interpretadas por camponeses como chamado à Revolução. Em 1524 e 1525, eclodiu a Guerra dos Camponeses. Centenas de milhares de pessoas se levantaram contra os nobres. Lutero ficou horrorizado. Ele nunca quis revolução social. Escreveu um panfleto brutal, pedindo que os príncipes esmagassem a rebelião. Os camponeses foram massacrados. Mais de 100.000 morreram. Muitos ex-seguidores de Lutero nunca o perdoaram. Em 1525, Lutero fez algo que chocou a Europa. Casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira. Catarina tinha 26 anos. Lutero tinha 41. Ela havia fugido do convento num barril de peixe. O casamento foi deliberadamente provocativo. Lutero queria mostrar que o celibato clerical era contrário à Bíblia. Eles tiveram 6 filhos. Catarina gerenciava a casa, cultivava o jardim e cuidava dos filhos com mão firme. Lutero frequentemente dizia que o maior presente que Deus lhe dera era Catarina. A reforma que Lutero iniciou se espalhou por toda a Europa e foi impossível de controlar. Calvino desenvolveu suas próprias ideias na Suíça. Zwinglio reformou Zurique. A Igreja da Inglaterra se separou de Roma. O que Lutero começara com 95 teses resultou na fragmentação permanente do cristianismo ocidental. Mas o legado de Lutero tem também um lado sombrio que não pode ser ignorado. Em seus últimos anos, Lutero escreveu textos violentamente antissemitas, pedindo que sinagogas fossem queimadas. Esses escritos foram usados séculos depois pela propaganda nazista para justificar a perseguição aos judeus. Historiadores debatem até hoje o peso dessa herança. O próprio Luther King tomou o nome em homenagem ao reformador, mas os textos antissemitas são uma mancha irreparável.
Em fevereiro de 1546, Lutero viajou para Eisleben, a mesma cidade onde nascera, para resolver uma disputa entre nobres. Na noite de 18 de fevereiro, ele sentiu dores no peito. Recusou médicos por horas. Morreu durante a madrugada, com 62 anos. Seus últimos documentados foram: "Sim, estou convicto." Seu corpo foi levado em procissão até Wittenberg e enterrado na igreja do castelo, a mesma porta onde tudo começara. Martinho Lutero transformou para sempre o mundo ocidental. Devolveu a Bíblia ao povo comum. Criou uma língua. Desafiou o poder mais absoluto de sua época e sobreviveu. Fundou uma tradição religiosa, seguida por 500 milhões de pessoas hoje. Se você chegou até aqui, faça parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário com a sua opinião sobre o tema de hoje. E a pergunta que fica é: um homem que libertou as Escrituras e ao mesmo tempo escreveu palavras de ódio pode ser chamado de herói? Antes de sair, vamos revisar o que aprendemos.